Olá, eu sou o Pedro Macena, faço parte do Instituto Sereia, que tem sede aqui em Presidente Prudente, interior de São Paulo. Nesse vídeo, iremos dar continuidade ao tema do paradigma consciencial. Hoje o foco vai ser na projeção da consciência para fora do corpo físico, onde a consciência sai do corpo físico utilizando os seus outros corpos. Isso é importante, a projeção da consciência, porque é a chave que vai te permitir comprovar para si mesmo a existência de multidimensionalidades, a existência dos seus múltiplos corpos, a existência dos holopensenes, da atmosfera e da energia gravitante nos ambientes. Então é de extrema importância a projeção consciencial aqui para o paradigma consciencial. Então, o que é a projeção da consciência? É quando a consciência consegue sair do seu corpo físico de maneira lúcida através dos seus outros corpos, que não seja o corpo físico. Ou seja, eu saio do meu corpo através do meu psicossoma, que é o corpo astral, e verifico, vejo o meu corpo deitado, vejo o ambiente, vejo a minha casa e simplesmente saio do meu corpo físico. A projeção da consciência ocorre quando há uma descoincidência entre os corpos, quando há uma soltura entre esses corpos, né? Porque, como foi dito no vídeo anterior, o corpo energético é a interface que conecta o corpo astral ao corpo físico. Quando esse corpo tem uma leve soltura, já possibilita aí a saída do corpo físico através do corpo astral. Muitas pessoas elas vivem a traumatizante experiência da paralisia do sono, onde ela acorda de madrugada, está acordada, consciente, só que ela percebe que não consegue mexer o corpo físico. Essa experiência, dentro do paradigma consciencial, a gente vai chamar de catalepsia projetiva, onde a pessoa acorda, simplesmente não consegue mexer o corpo, vem aquele desespero e fica aquele desespero. Isso acontece porque a pessoa acordou com o seu corpo astral, ela não está se manifestando com o corpo físico, ela não consegue mexer o corpo físico, houve uma descoincidência entre os corpos, ela se desespera. A gente fala que esse é o momento ideal para sair do corpo. Se a pessoa ficar tranquila, relaxar, ela consegue sair do corpo nesse momento. Nesse momento da paralisia do sono, aí simplesmente sai do corpo físico. Além dessa experiência vivida por muitas pessoas, a paralisia do sono, a gente tem aí durante muitos séculos e culturas separadas por oceano e tempo, relatando ao seu modo essas experiências fora do corpo físico. Normalmente é muito relatado até hoje, né, dentro do meio médico, a experiência quase morte, a EQM, onde a pessoa ela tem um acidente, ou ela tem uma parada cardiorrespiratória, ou ela entra em coma, ela sai do seu corpo físico, ela vê o ambiente em volta, ou ela vê o ambiente, ou vamos supor, fora do hospital, e ela volta depois e relata o que viu, e é confirmado pelos médicos e pelas pessoas a veracidade do que ela descreveu, né? Que aí foge um pouco o âmbito ali de você falar que é simplesmente a pessoa inconsciente ali recebendo a informação sensorial do meio físico e registrando aquilo e se ilude que saiu do corpo. Não, tem experiência de quase morte onde a pessoa sai do ambiente onde ela está. Além disso, quando você tem esse coma, essa parada cardiorrespiratória, muitos casos de EQM, o eletroencefalograma não registra atividade cerebral nenhuma, dando a entender que a experiência fora do corpo foi verídica e que a consciência não está dentro do cérebro físico. A consciência é um meio, o cérebro físico é um meio da consciência se manifestar no mundo físico. Então, as EQMs, elas são muito difundidas aí em vários relatos médicos, independente de cultura, religião, crença, idade, classe social, país, a pessoa relata os mesmos fenômenos aí quando ela tem uma experiência quase morte. Para aprofundar nessa questão da EQM, a gente tem alguns médicos que foram pioneiros, né, no estudo das EQMs, né? Então, nos Estados Unidos, uma pessoa do estado da Geórgia, Raymond Moody, ele foi um dos pioneiros aí, inclusive foi ele que colocou o nome de EQM no século XX. Então ele estudou muitos casos de pacientes deles que teve morte clínica e relataram aí essas experiências fora do corpo físico. Ele fez uma análise técnica de várias pessoas, mais de 150 pessoas que sofreram essa EQM, que relataram ter sofrido essa EQM, e sempre tem um padrão de ocorrência, né? As pessoas normalmente sentem
ouvir um zumbido no ouvido, um sentimento de paz e ausência de dor, ter uma experiência fora do corpo físico, sentir-se viajando dentro de um túnel, ver pessoas, principalmente familiares já falecidos, ver uma revisão da própria vida e sentir relutância em voltar para o corpo físico. Porque a experiência que ela tem fora do corpo físico, ela é tão real e tão marcante para a pessoa que ela não quer voltar para o corpo físico. Ela simplesmente opta por morrer, mas acaba voltando, né, e relatando as experiências. Além desse pesquisador, a gente tem outros médicos que nunca tinham ouvido falar sobre isso e foram constatando essa morte clínica depois da ressurreição desses pacientes, que voltaram relatando as experiências em inúmeros casos. A gente tem o Sam Parnia, o Pim Van Lommel, é um holandês. A gente tem o Bruce Greyson, onde ele analisou 110 pessoas que tiveram parada cardiorrespiratória e relataram a mesma coisa, vivenciando a experiência quase morte. Esse pesquisador Bruce Greyson tem um relato dele muito interessante, onde ele tem um paciente, teve uma parada cardíaca, esse paciente saiu do corpo físico, é o que o paciente relata depois de ter voltado, né? Depois de ter sido ressuscitado ali, naquele esquema de ressurreição dos médicos, né? Ele relata que saiu do corpo físico, ele saiu do hospital, na avenida ali na frente do hospital, ele relata que viu um acidente, a pessoa do acidente morreu. Depois que ele viu tudo isso, ele volta para a sala, ele vê os médicos ali, né, fazendo a reanimação nele, ele vai, se recupera e volta e relata isso que viu. Os médicos, eles vão pesquisar isso, ver se realmente teve um acidente fora do hospital nesse exato momento, se teve morte e realmente houve exatamente o que ele descreveu, um acidente onde uma pessoa morreu. E a conclusão desses médicos todos é a possibilidade da consciência não estar no cérebro. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar alguns artigos científicos, alguma referência para vocês verem o quão grande e rico é essa área de estudo das EQMs, que vai mostrar para você que simplesmente é possível sim que o corpo físico não seja o único corpo que o homem tem e que a morte é simplesmente o descarte desse corpo. Eu recomendo um documentário no Netflix chamado Vida Após a Morte. Esse documentário ele vai relatar a experiência de várias pessoas que passaram pela EQM e tiveram uma mudança de vida radical, porque elas reconsideraram aquilo que era importante para elas, porque elas viram que a vida não acaba depois que morre. Então, partindo disso, eu vou falar, como que a gente pode sair do corpo físico? É só com a EQM que a gente pode sair do corpo físico? Não. A gente pode se projetar do corpo físico com muito treino e dedicação. Porém, tem pessoas que têm a experiência fora do corpo físico de maneira espontânea, sem nunca ter ouvido falar disso, como foi o meu caso, né? Antes de conhecer tudo isso que eu estou falando para vocês, eu tive experiência espontânea fora do corpo físico, onde eu vi o meu corpo físico, eu não entendi nada e depois eu fui buscar querer entender o que tinha acontecido, né? Para deixar bem claro, o projecionismo, a projeção da consciência, ele não é uma religião, não é uma crença, não é fé raciocinada e nem panaceia universal e nem religiosidade. Sair temporariamente do corpo humano com lucidez é desempenho acessível a qualquer um, inclusive as pessoas que nunca ouviram falar disso, que não têm conhecimento nenhum sobre a realidade multidimensional, dos corpos, das energias. Tem muita gente que tem experiência e depois vai buscar saber o que é. Além disso, a projetabilidade ela não constitui dom hereditário exclusivo de ninguém. Ela não é exclusividade de grupos, seitas. Você tem que entrar aqui para você começar a desenvolver a projetabilidade. Não, ela faz parte de você porque faz parte da sua anatomia e fisiologia dos seus corpos. Você consegue sair do corpo físico porque você tem um corpo energético, um corpo astral, um corpo mental. E quando há uma descoincidência entre o corpo energético que liga o corpo astral e o corpo físico, você simplesmente se projeta para fora do corpo, lúcido, né? Eu vou falar um pouco agora das técnicas para sair do corpo físico. A gente tem a principal técnica aqui, seria a mobilização básica das energias. O que seria isso? Você como consciência, você consegue mexer o seu corpo físico. Eu consigo mexer minhas mãos só com a vontade.
não preciso nem pensar para isso. Da mesma forma, eu consigo movimentar os meus outros corpos. Ou seja, eu consigo movimentar o meu corpo energético para ter uma soltura do corpo energético e conseguir sair com o meu corpo astral, o psicossoma. E como que a gente faz essa mobilização básica das energias? Você antes de dormir, você deita. Deitado, você primeiro imagina, né, que tem algo do topo da sua cabeça descendo até os seus pés. Depois você imagina esse caminho de volta dos pés até a cabeça. Inicialmente você vai usar a imaginação, mas com o tempo você vai começar a ficar muito perceptível para você que você tem o controle sobre esse corpo energético e você não precisa usar a imaginação nem pensamento. Eu não preciso usar a imaginação nem pensamento para mover minha mão. E como você consegue desenvolver o controle sobre esse corpo energético, você começa a movimentar ele e fica muito nítido essa percepção. Além de movimentar, você consegue expandir esse corpo energético. Um movimento de expansão, um balonamento. Você imagina que está expandindo. Primeiro você imagina, porque depois você vai ter o controle, você vai conseguir expandir sem nem pensar. Tão simples como mover os dedos. E você consegue absorver também, imaginar que está absorvendo energia, porque você está ali fazendo como se fosse ali uma academia do corpo energético. Você está malhando esse corpo energético. E você está desenvolvendo controle sobre esse corpo energético. Aí você, antes de dormir, faz toda essa movimentação e você consegue deixar esse corpo mais solto, um pouquinho mais solto. E como ele funciona como a ligação entre o seu corpo astral e o corpo físico, você consegue sair do corpo físico com o seu corpo astral. Um bom indicador sobre esse controle energético é sentir os chakras pulsando. Porque os chakras são os vórtices que encerram ali os principais meios de entrada de informação do mundo externo para o micro-universo consciencial, né? Então, os chakras ali são os vórtices do corpo energético. Então, você sente pulsar esses chakras, né? Os principais chakras aqui são o coronário, o frontochakra, laringochakra, nucochakra, cardiochakra, umbilicochakra, o esplenochakra, palmochakra, plantochakra. A gente tem vários chakras pelo corpo. E quando você sente pulsar esses chakras, além, como eu disse, além da projeção, pulsar os chakras é uma autocomprovação inconfundível da existência de um corpo energético. Como nem eu disse no vídeo anterior. Você tem lá uma tradição oriental que está há milênios falando, relatando esses chakras, a existência desses vórtices, né? Chakra significa isso, né? Esse vórtice, essa roda que faz parte de nós, que você sente pulsar aqui, é inconfundível, assim, né? Você sentir pulsar aqui o frontochakra no meio da sua testa, uma coisa pulsando, você fala, não é psicológico, não é, sei lá, mera coisa do corpo físico, né? Você pulsar isso aqui é inconfundível. Então, quando você estiver prestes a dormir, pratica essa movimentação de energia. Um bom indicador de que você está progredindo é sentir a pulsação desses chakras, né? Eu vou dar um exemplo pessoal aqui de como que eu saio do corpo físico. Eu nunca tive facilidade para sair do corpo físico assim. Eu tive projeções espontâneas na minha infância, na minha adolescência, mas a mais marcante foi há alguns anos, né, que me fez repensar tudo, né, mudar a minha forma de ver o mundo e pesquisar tudo isso para entender o que estava acontecendo. Assim, quando eu vou dormir, eu estou prestes a me projetar, eu fico lá movimentando meu corpo energético, movimentando a exteriorização, absorção, movendo, sinto os chakras pulsar, exteriorizo energia pelos chakras. E aí eu fico 2 horas, tem vezes que eu fico 2 horas antes de dormir fazendo essa movimentação. Só que no meio dessa movimentação eu começo a dar uma sonolência e vejo o corpo dorme. Aí dá uma sonolência, o corpo dorme, só que o corpo dorme e eu continuo acordado. Aí eu me percebo que estou naquele estado de paralisia do sono. A paralisia do sono, onde eu não consigo mexer o corpo físico, me acalmo. Aí nesse estado eu já estou me manifestando com o meu corpo astral, mesmo estando dentro do corpo físico. Aí eu começo a movimentar o meu corpo energético. Aí eu sinto com muito mais nitidez esse corpo energético. Aí eu começo a fazer experiências, né? Porque é inconfundível. Você comprova para você mesmo isso. A textura desse corpo energético. Então eu estou ali em paralisia do sono, eu começo a expandir meu corpo energético. Eu sinto a textura dele, o som dele. Começo a movimentar os pés da cabeça, eu vejo aquela onda subindo e descendo, muito nítido. Aí eu fico um tempo nisso, expando,
e aí eu saio do meu corpo físico. Eu rolo para o lado e eu saio da minha cama e levanto. Aí eu olho na cama, está o meu corpo deitado ali. Aí eu começo a ver o meu corpo astral. Eu vejo que tem uma ligação, né, que é muito famosa, esse nome o cordão de prata, que liga o corpo astral ao corpo físico. Seria uma extensão ali do corpo energético, né? Você vê essa ligação que sai da nuca e liga no corpo físico. Né? Você vê o ambiente, você vê energias, né? Você faz comprovação, você faz experimentos, você testa a energia, como funciona. Você vai em ambientes que você quer ver, o que tem por trás desse ambiente. Então, por exemplo, você sai do corpo físico, você pode ir onde você quiser. Então, eu quero saber o que tem, me sentir mal no ambiente. Eu quero saber o que tem ali. Então, você vai fora do corpo lá e você constata fora do corpo, você consegue ver por si mesmo essas outras dimensões, as energias que tem por trás ali, a matriz de informação. É por isso que eu falo que a projeção da consciência, ela é muito rica. Porque você vai mudar a sua forma de ver o mundo. Você vai ver o que está por trás da realidade. Qual que é a realidade sutil das coisas, né? Porque muitas pessoas vão falar, faz parte de um dogma, de uma seita, de uma religião, de uma igreja. Sai do corpo físico e vai lá ver o que tem lá. Você vai ver que é uma energia, uma atmosfera, que tem uma matriz de informação e não tem nada do que as pessoas falam que tem ali. É simplesmente uma atmosfera com uma matriz de informação que foi pensenizado pelas consciências, que eu abordei os pensenes no vídeo anterior. Então você vê ali que no ambiente, quando você está fora do corpo físico, naquele culto, naquela devoção, você tem um holopensene do ambiente, com a matriz de informação, que as pessoas assimilam essa matriz de informação, que as pessoas retroalimentam esse holopensene toma força. Então você começa a ver fora do corpo o que tem por trás das coisas. Então, a matriz de informação, energia, as pessoas assimilam. Eu acho que a experiência fora do corpo é muito rica e é capaz de fazer você ter reciclagens imensas aí na sua vida, repensar muitas coisas, repensar a forma que você pensa, repensar a forma que você vê as coisas. Porque assim, você perde o medo da morte. Na hora, acabou. Você se projeta fora do corpo físico, acabou o medo da morte. Você sabe que quando você morrer, você vai simplesmente se projetar do corpo físico, só não vai ter volta. Entendeu? A gente sai temporariamente agora na projeção e volta. No momento que morre, você sabe, eu só vou me projetar e não vou voltar mais. Então a morte, acabou o medo de morte. Então, até um familiar seu próximo morrer, alguém morrer, você vai saber que ela simplesmente se projetou fora do corpo físico. Mas você não está sabendo isso porque você leu em algum lugar, porque alguém te falou. Não, você foi e constatou por você mesmo. Tem gente muito séria que pesquisa a projeção da consciência. Eu tenho aqui uma referência bibliográfica que eu vou deixar na descrição do vídeo, que eu acho que é a obra magna da projeção da consciência, né, que foi o Valdo Vieira, né, o propositor dessa sistematização desse conhecimento multidimensional na conscienciologia, que é o Valdo Vieira. O Valdo Vieira, ele escreveu esse tratado aqui, a Projeciologia. Ele é um médico pesquisador. Esse livro aqui é imenso. Ele vai descrever aqui todas as etapas, né, o passo a passo de como sair do corpo, quais são os fenômenos que tem aí quando você sai do corpo, quais são os corpos que você tem, o que você vai sentir. E assim, tudo que eu experimentei na minha projeção espontânea, que me fez reciclar totalmente minha forma de ver o mundo, ele descreve aqui detalhadamente. Então esse livro aqui, ele é chave para você compreender o que é a projeção fora do corpo. Então o título desse livro é Projeciologia, Panorama das Experiências da Consciência fora do Corpo Humano. Então ele vai abordar aí das críticas que as pessoas fazem, então vai rebater essas críticas. Fora esse tratado aqui, que é a obra magna da projeção da consciência, a gente tem aqui alguns outros livros, de pesquisadores da consciência também, conscienciólogos. Aqui a gente tem a Cilda Dries, Teoria e Prática da Experiência Fora do Corpo Físico. Ela também, como eu, que teve experiências fora do corpo, e conseguiu constatar a existência multidimensional, faz os relatos de experiência fora do corpo físico. A gente tem aqui a Tatiana Lopes, Desenvolvimento da Projetabilidade Lúcida, que vai tratar de forma muito séria, uma abordagem científica de como você pode desenvolver a projetabilidade lúcida, de forma técnica, sistemática, sem recorrer aí a
amuletas, né? A som, como chama, pêndulos, sem recorrer a pirâmides, essas formas místicas que as pessoas utilizam aí para sair do corpo, porque sair do corpo pode ser feito pela vontade, assim como eu mexo a mão e ele abraça a mão sem precisar de nada aqui, de muleta nenhuma. Tem esse também aqui, Projeções da Consciência, que é um diário de experiências fora do corpo físico, do Valdo Vieira, que ele relata aqui de maneira técnica também as saídas dele do corpo físico. É muito rico, né, para quem tem essas experiências espontâneas. E aí a gente também tem aqui o Autoexperimentografia Projeciológica, que é aqui um livro que vai te ensinar de maneira sistemática como relatar por escrito as suas experiências fora do corpo físico. Porque acho que escrevendo as nossas experiências, a gente consegue desenvolver muito bem aí a nossa compreensão do que tem fora do corpo, né? A gente consegue rever essas experiências, aprender mais com elas. E eu acho que é um campo de estudo riquíssimo para você fugir dos dogmas, porque tá cheio de gente aí utilizando o conhecimento que tem desse universo sutil, dessa mecânica do universo sutil para dogmatizar, criar seita, igreja, religião, e nada mais é do que manifestação de leis do cosmos, né, que visam a ordem. Então você perde esse medo tenebroso, será que eu vou para o inferno? Será que eu vou ser condenado? E você percebe que não tem nada disso, você não está simplesmente ouvindo alguém falar, você foi e viu por você mesmo, você saiu do corpo e viu por você mesmo. Então é indiscutível. Isso aqui é capaz de reciclar a sua vida, a sua forma de ver o mundo de maneira indescritível. Então eu acho que nesse vídeo que eu queria abordar é isso. Vamos ter mais vídeos e até a próxima.